Boas. Contar-vos duas histórias. Uma, a primeira, mas antes uma pequena introdução. A tifoide é uma doença que é transmitida que é provocada por uma bactéria que normalmente é transmitida por piolhos ou moscas e ao longo da história matou milhões de pessoas. Isto a propósito de vos querer contar a história de uma senhora que ficou com o nome de Typhoid Mary, uma irlandesa que emigrou para os Estados Unidos e era cozinheira e passou a maior parte da vida presa, porque descobriu-se portanto, estava infectada com tifoide, mas era assintomática e que transmitia a tifoide a outras pessoas. Curiosamente, isto foi descoberto por um tipo que era engenheiro civil, mas explicava estas coisas. Concluiu-se também na mesma altura, isto foi no início do século XX, nos Estados Unidos, e concluiu-se na mesma altura que havia N gente que era assintomática, mas era capaz de transmitir a tifoide. Mas o que interessa é que esta senhora, a Typhoid Mary, passou a maior parte da vida presa como medida profilática para não haver transmissão da tifoide. Outra coisa, outra história que vos queria contar, que eu acho que é muito mais importante, é muito mais a ver com isto que estamos a viver agora, é a história do... Vamos lá ver. Quando alguém compara algumas coisas que se estão a passar agora com aquilo que foi feito aos judeus no período do nazismo na Alemanha, parece sempre gente a gritar, porque não há comparação, porque não sei quê, porque és parvo. Não há comparação. Efetivamente, existe comparação. E a comparação nem sequer nem sequer é exatamente uma comparação. A conversa que existe hoje da parte de muitos responsáveis, a começar pelo Macron, pelo Biden, pelo Trudeau, por muita gente com responsabilidades, é exatamente o mesmo tipo de conversa que os responsáveis nazis tinham em relação aos judeus quando quando começaram os problemas para os judeus, porque aquilo não foi direto para a solução final e para os campos de concentração e para o gaseamento das pessoas. Não, começou muito mais devagarinho. Por exemplo, quando a Alemanha invadiu a Polónia e criaram os guetos para os judeus, uma das justificações era que os judeus transmitiam ou contagiavam as outras pessoas com a tifoide. Porque dada a falta de cultura dos judeus, porque a tifoide tem muito que ver também, a transmissão que é bacteriana, tem muito que ver com a falta de higiene das mãos e coisas assim do género. E então, o que os nazis diziam era que os judeus, dada a falta de cultura dos judeus e serem pessoas com pouca higiene, promoviam a transmissão da tifoide. E então, aquela questão de os juntarem todos num gueto e os isolarem do resto da população derivava dessa justificação. Não é? Que era a transmissão da tifoide. Médicos alemães publicavam ensaios a demonstrar que os judeus eram fontes de transmissão da tifoide. E, de facto, acabou por acontecer que dentro dos guetos judaicos na Polónia, por exemplo, em Varsóvia, houve surtos de tifoide brutais, que tinham que ver com uma coisa muito simples, que era com a fome promovida pelos nazis, com o ajuntamento, ou se quiserem, com a aglomeração de pessoas dentro desses guetos e com a falta de condições de higiene que existiam de facto, porque as pessoas não tinham maneira de manter qualquer espécie de higiene. Mas médicos alemães e nazis, não é? Acusavam os judeus de serem eles próprios os responsáveis
por esses surtos de febre tifoide, quando na realidade esses surtos eram provocados pelas próprias políticas nazis em relação aos judeus. Nós aqui, o que estamos a viver hoje, é uma situação relativamente parecida neste sentido, que é a estigmatização das pessoas que não se querem vacinar. Vamos para início de conversa, eu estou mais do que vacinado, já levei 3 doses, 3 não, foram 2 por acaso, porque a primeira foi a Janssen, mas já levei a dose de reforço da vacina, já estive positivo a Covid, portanto, eu não falo. E depois não me venham dizer, porque alguém na tua família, foda-se, morreu uma pessoa logo a dia 27 de março de 2020 com esta questão. Já tive a minha mãe internada durante 3 semanas. Tive uma série de familiares doentes com isto e amigos e portanto, não venham com conversas de merda. O que interessa aqui é assim, são coisas que se sabem e coisas que não se sabem. Não é? E há coisas que se sabem. Há coisas que se sabem. E não adianta vir que se não sabíamos grande coisa em fevereiro e março de 2020, hoje sabe-se imensas coisas. Sabe-se, por exemplo, esta coisa muito simples. E não sou eu que estou a dizer. É uma senhora que se chama Rochelle Walensky, que é diretora do CDC americano, que é o Centro para o Controlo de Doenças Infecciosas. Portanto, não é propriamente, e que não é suspeito de ser negacionista em relação a esta questão, porque tem sido o CDC a promover o máximo que pode as leis e as regras mais restritivas possível, dizia que a senhora Rochelle Walensky, que é diretora do CDC americano, já no verão, em julho de 2021, veio dizer, portanto, o CDC americano veio reconhecer que a carga viral nas pessoas vacinadas é indistinguível da carga viral nas pessoas não vacinadas. Ou seja, o contágio ou a vacina não impede de maneira nenhuma e em rigorosamente nada o contágio de terceiros. Portanto, se é verdade, a ser verdade, e vamos acreditar que seja, e parece que as evidências o provam, que a vacina evita, para quem a toma, doença grave ou morte, também é verdade que o facto de ser vacinado ou não tem rigorosamente nada a ver com o contágio. Portanto, as pessoas que, por uma razão ou por outra, muitas delas atendíveis, e a maioria das razões legítimas, não é? Não estamos a falar dos gajos que acham que estão a injetar um chip ou se estão a tornar antenas 5G, não é? Não estamos a falar de maluquinhos, estamos a falar de pessoas que pensam e que têm dúvidas, não é? Porque, embora a tecnologia mRNA já esteja no pipeline das farmacêuticas há algum tempo, mas não deixa de ser isto não deixa de ser uma vacina experimental, não é? Portanto, as pessoas têm dúvidas que são legítimas. São legítimas. E é tão legítimo ter medo da vacina como ter medo do vírus. Eu, graças a Deus, não tenho nem medo de um nem do outro. Mas admito que umas pessoas tenham medo do vírus e outras tenham medo da vacina. Qual é o problema? Não existe problema nenhum. E não vale a pena estar a estigmatizar as pessoas que não são vacinadas. Porque foi exatamente isso, exatamente, sem tirar nem pôr, que fizeram os nazis com os judeus e a questão da tifoide. Foi exatamente isso. Foi dizer que os judeus eram pouco limpos, não é? E, como tal, eram transmissores da tifoide para o resto da população e isolaram-nos. Isto é exatamente o que montes de gente, incluindo responsáveis políticos, nos mais altos cargos, estão a dizer acerca das pessoas que não se vacinaram para esta merda deste vírus, pá. E não é assim. Não é assim. Vocês querem se vacinar? Vacinem-se. Não se querem vacinar? Não se vacinem. E acrescem de outra coisa. Acrescem de outra coisa. Outra coisa que se sabe é que a imunidade natural, ou seja, provocada por uma infecção anterior, é muito mais eficaz na prevenção da doença e da morte do que a própria vacina. Isto sabe-se. Opa, investiguem, caraças. Investiguem agora.
Parem de ver a televisão, parem de ouvir o Paulo Portas, parem de ouvir os Marcos Mendes, parem de ouvir esses idiotas desta vida. Investiguem, procurem instituições sérias e ouvir pessoas sérias. Não estou a dizer pasquins, não estou a dizer teóricos da conspiração. Não, coisas sérias, pá. Não é? Agora há uma coisa que não se pode fazer, que é estigmatizar as pessoas. Não se pode estigmatizar as pessoas. E acresce ainda a tudo isto, não é? Que há pessoas que não podem ser vacinadas porque sofrem de alergias e não é aconselhável para essas pessoas serem vacinadas. O que é que lhes vão fazer? O que é que lhes vão fazer? Vão impedi-las para o resto da vida de terem uma vida normal? Porque não podem ser vacinadas? Percebam esta coisa muito simples, que é a vacina ajuda-vos a não terem uma doença grave e morrer. Ponto. A vacina não impede em rigorosamente nada, como o próprio CDC americano reconhece, a transmissão da doença. É isto. Portanto, deixem lá as pessoas não vacinadas. Não se querem vacinar, é problema dela. Não é vosso. Percebem? E cuidado com aquilo que desejam, porque pode bater-vos à porta. E não se esqueçam desta história dos nazis, da febre tifoide e dos judeus. A estigmatização de um grupo de pessoas, seja qual for a razão, dá mau resultado. Dá sempre mau resultado. E convém ter cuidado com aquilo que desejam. Esqueçam a possibilidade de controlar o vírus. Não existe na história nenhuma doença respiratória transmitida através de aerossóis, por exemplo. Não existe uma que algum dia tenha sido erradicada. Nem uma. Não existe vacina que erradique seja que doença respiratória for. Nunca existiu, não existe por enquanto e não se prevê que não existir tão cedo. Tenham calma, caralho. Tenham calma. Ao contrário do que dizia o Pedro Brunhosa, não é não vendo o corpo, não vendo o corpo pela alma, é o contrário. Não vendam a alma pelo corpo. Não vendam a alma pelo corpo. Um abraço a todos.